Olá, um feliz despertar com Deus e um ótimo dia a você com a graça e a paz de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo 19 de Juízes, trazendo-nos o tema Os Horrores do Pecado, primeira parte. Estamos nos capítulos finais do livro de Juízes, este livro que narra, conforme já aprendemos, um período de aproximadamente 350 anos do povo de Israel após terem conquistado a terra prometida. E esses capítulos finais descrevem a terrível história, a terrível situação do povo de Israel quando eles faziam cada um o que parecia certo, o que eles bem entendiam e queriam. Este capítulo 19 traz uma terrível história de violência por parte dos homens de Gibeá. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal da Jornada Bíblica, inscreva-se. Se você quer apoiar este projeto, compartilhe, convide alguém para conhecer e se inscrever em nosso canal. Lembrando que neste projeto nós estudamos diariamente um capítulo da Bíblia de uma forma bem profunda, de uma forma bem detalhada. Vamos então ao estudo de hoje. Desde a entrada do pecado em nosso mundo, coisas terríveis acontecem. Quando os princípios divinos são deixados de lado, os resultados são desastrosos. Crimes hediondos, massacres, violência desenfreada e injustiça de todas as formas são praticadas em todos os lugares. Juízes 19 é um capítulo terrivelmente triste e assustador, porque narra a história de um levita e sua concubina que foi violentada e morta por um grupo de homens maus em Gibeá, da tribo de Benjamim, nas terras de Benjamim. Essa história horrível é simbólica de uma nação em que as pessoas fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Quando as pessoas vivem apenas pelo que parece certo, não mais ancoradas por uma bússola moral, a palavra de Deus, a terrível depravação é o resultado. Tragicamente, a selvageria e a imoralidade dessa história são bastante comuns nos ciclos de notícias atuais em nossos dias. Portanto, podemos fazer um paralelo muito claro, muito evidente, que este é o retrato vívido quando o pecado está no controle da vida das pessoas e Deus é deixado fora dos pensamentos. Essa introdução mostra um resumo do que este capítulo apresenta para nós. E agora vamos para a nossa análise dos textos, dos versículos deste capítulo. As semelhanças entre esta história e a narrativa de depravação de Sodoma, lá em Gênesis 19, são muitas para ser apenas coincidência. O escritor de Juízes, conforme já aprendemos, Samuel, o profeta, deliberadamente enfoca essa história para comparar a depravação moral de Israel com aquela do povo de Sodoma. É importante destacar
que o narrador não julga as ações dos personagens. Não devemos assumir que o hospedeiro do levita estava correto ao preferir estupro heterossexual em vez de estupro homossexual. Ele fez isso porque lhe pareceu bem aos seus próprios olhos. Essa era a visão cultural. Da mesma forma, a falta de hospitalidade não é o verdadeiro problema aqui, como alguns comentaristas têm sugerido. A violência cometida por estes homens não decorre de falta de espírito hospitaleiro, mas sim é proveniente de corações maus e depravados. A narrativa deixa claro que o crime aqui é estupro e assassinato perpetrado pelos homens de Gibeá. Tão horrível quanto estes atos tenham sido, a pior e mais chocante parte é que foram filhos de Israel quem os cometeram. Que coisa terrível! É assustador. Mas como eu já falei, a palavra de Deus, ela narra a verdade nua e crua, mostrando o resultado do pecado na vida humana, na raça humana caída. Portanto, o propósito da Bíblia ao trazer esses relatos é exatamente nos salvar, nos advertir e abrir os nossos olhos. Então o versículo 1 descreve uma concubina. Ela poderia ser uma esposa de categoria inferior, sem o mesmo status de uma segunda esposa. Não era um caso passageiro, mas aparentemente um relacionamento regular e duradouro, como revela o fato de que, apesar da infidelidade dela ter sido repreensível, o marido a procurou para conseguir uma reconciliação. O verso 2, o deixou. Do modo como ele a tratou depois, não se admira que ela o tenha abandonado. Analisando, portanto, o contexto desta história, deixa-nos esta compreensão, que talvez ela o tenha deixado porque ele não era um bom marido, certo? Até pelo fato do que ele fez, a seguir demonstra a sua frieza. O verso 3 diz que ele saiu alegre a recebê-lo, o pai da moça, né? A afoita hospitalidade do pai da concubina indica que a separação foi possivelmente considerada uma desgraça para a família. O pai se mostrou disposto a apresentar desculpas e sua insistência para que o levita passasse vários dias com a família evidenciou que se alegrava na reconciliação. Agora o versículo 4, seu sogro o deteve. O pai da moça insistiu com o levita para que ficasse mais tempo do que ele desejava. Era evidente que ele não desejava que o casal discutisse novamente. Estava fazendo todo o possível para consolidar o relacionamento deles. No versículo 10, descreve que agora ele não quis mais passar ali a noite. O levita reconheceu que seria difícil partir no dia seguinte, como já havia ocorrido nos 2 dias anteriores. Por isso recusou o convite e iniciou jornada para casa nesse horário impróprio. Os resultados foram desastrosos, como mostra o que vem a seguir.
O autor de Juízes contrasta a hospitalidade exagerada do sogro com a absoluta falta de hospitalidade que logo o levita experimentou em Gibeá. Quanto ao levita, sua experiência foi a mesma de muitas almas fracas e vacilantes que adiam desnecessariamente e então fazem um esforço apressado e excessivo. Dos versículos 10 a 12, falando de Jebus, uma cidade de estrangeiros, antes da conquista de Jerusalém por Davi, essa cidade era a fortaleza dos jebuseus e dominada por eles. Ficava apenas a uns 10 quilômetros ao norte de Belém, a mesma cidade onde Jesus nasceu, portanto era próximo. No versículo 16, fala de um homem velho. Este homem, conterrâneo do viajante, não era benjamita. Isso explica, em parte, as atitudes dos cidadãos de Gibeá para com ele. Agora, o versículo 22 descreve os filhos de Belial, ou filhos da inutilidade. Quando a Bíblia fala filhos de Belial, pode saber, não é coisa boa. São pessoas de mau caráter, má conduta. A expressão era usada para descrever pessoas inúteis, más, vis, sem lei, pessoas briguentas. Posteriormente, a palavra Belial se tornou o nome próprio, um sinônimo até para o próprio Satanás. O versículo 24, agora, chega no ápice dessa triste narrativa. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Essa proposta, feita pelo velho anfitrião, é terrível aos leitores modernos, que farão qualquer coisa para proteger mulheres. Devemos lembrar que Juízes está simplesmente relatando o que aconteceu dentro do contexto de outra cultura que foi desenvolvida por homens e nunca por Deus. A Bíblia não apresenta esse tipo de cultura como nosso padrão. Apesar de se apreciar o desejo dele em manter o código de hospitalidade, a natureza da oferta deste homem causa horror, reflete o baixo conceito da mulher naquela época da antiguidade. Para se manter uma lei ética, quebra-se outra, que no moderno sistema de valores seria infinitamente mais importante. Então o verso 25 diz que ele pegou da sua concubina. O verbo traduzido como pegou significa agarrar, pegar à força mesmo. Aquele esposo levita agarrou-a em defesa à mulher e a forçou a sair. Que coisa terrível! Naturalmente, a concubina resistiu a um ato tão estúpido. A atitude do levita, não do dono da casa, conforme diz a versão da Almeida Revista e Atualizada, foi de extrema covardia. Verso 26, então, diz que agora, depois daquele terrível ato dos homens de Belial, a mulher caiu à porta. Num último alento, ela voltou para a casa onde estava o homem que deveria protegê-la, seu esposo, mas que a desamparou na hora da ameaça. Ela teve forças para se arrastar até a porta, mas não conseguiu bater para entrar e caiu morta ali
na porta. Verso 28, vamos. Depois de uma experiência como essa, o levita se dirige a ela com uma indiferença chocante, de modo que o leitor passa a esperar qualquer coisa da parte dele. Não se admira que a mulher já o tivesse abandonado uma vez, mostrando que aquele marido era péssimo marido, né? Verso 29, coisa terrível. Agora o homem continua as suas atitudes. Despedaçou, ou, na linguagem de hoje, esquartejou aquele corpo, né? O verbo usado no original é o mesmo usado para o ritual dos sacrifícios. E no verso 30, como ele mandou uma parte para cada tribo, agora a conclusão é que tal coisa nunca se fez. O levita havia calculado bem. A história desse feito despertou a indignação moral de todos os hebreus na Palestina. Eles reconheceram que fora um crime tão tremendo que nem mesmo a época tão agitada em que viviam e a falta de um governo central poderiam servir como escusa para a impunidade. Apesar do objetivo principal da chocante história deste capítulo seja revelar as raízes da guerra civil que vai acontecer no próximo capítulo, dos benjamitas contra o restante dos israelitas, não deixa de ressaltar no texto a falta generalizada de valor da mulher na época, da cultura da época, revelada desde a experiência de Ló em Sodoma e a insensibilidade e brutalidade do levita, que deveria ser um exemplo. Afinal, o levita era um líder religioso. A violência doméstica, ou mesmo o silêncio quanto ao conhecimento dele, são consideradas como sendo feitas ao próprio Jesus, quando ele, em Mateus 25:40, escreveu: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim fizestes. Portanto, devem ser veementemente combatidos por aqueles que se dizem cristãos. Todo tipo de violência, de injustiça, deve ser combatido veementemente por nós, cristãos. Agora, vamos ao espírito de profecia, como escapar do pecado e seus horrores. Deus é amor. O mal existente no mundo não provém de suas mãos, e sim de nosso grande adversário, cuja obra sempre tem sido depravar o homem e debilitar e perverter-lhe as faculdades. Deus não nos deixou, porém, na ruína operada pela queda. Toda faculdade tem sido posta ao alcance por nosso Pai Celestial, para que os homens, mediante esforços bem dirigidos, possam recuperar a perfeição inicial e permanecer completos em Cristo. Deus espera que façamos a nossa parte nesta obra. Somos seus, sua possessão adquirida. A família humana custou um preço infinito para Deus e seu Filho Jesus Cristo. O Redentor do mundo, o Filho unigênito de Deus, por sua perfeita obediência à lei, por sua vida e caráter, resgatou o que foi perdido na queda e possibilitou que o homem obedecesse à santa lei de justiça transgredida por Adão. Cristo não trocou sua divindade pela humanidade, mas combinou a humanidade com a divindade. E na humanidade, ele viveu a lei em favor da família humana.
Os pecados de todos os que recebem a Cristo foram colocados em sua conta, e ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Olha que texto incrível. Livro Fundamentos da Educação Cristã, página 429. E, continuando nossa reflexão, ou Deus controla ou Satanás. Satanás assume o domínio de toda a mente, que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Olha que verdade tremenda este pequeno texto traz. Ou a nossa mente será dominada por Deus através do Espírito Santo, através da palavra, ou Satanás assume o domínio, como aconteceu no período dos juízes. Portanto, o pecado acariciado enfraquece o caráter. E ninguém se lisonjeie de que o pecado acariciado, a algum tempo, pode ser deixado facilmente aos poucos. Não acontece assim. Todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. A depravação física, mental e moral é a consequência. Podeis arrepender-vos do erro que cometestes e pôr os pés no caminho justo, porém, o molde de vosso espírito e a familiaridade com o mal vos tornarão difícil distinguir entre o bem e o mal. Pelos maus hábitos formados, Satanás vos atacará sempre e sempre. Agora, este texto está no livro Mente, Caráter e Personalidade, páginas 13 e 14. Estamos estudando hoje os horrores do pecado, primeira parte. Aqui fica para nós uma profunda advertência. Pecado é coisa séria e ele destrói as nossas vidas, se nós compactuarmos com ele. Agora vamos ao tópico aplicando o estudo de hoje em nossas vidas. Você mudaria para um lugar sem lei? Sem policiais ou sem qualquer autoridade civil? Você teria coragem? Numa terra sem lei, a violência, o desamor, a exploração humana pelo próprio ser humano reinariam, gerando alto nível de periculosidade. Sem lei, nosso planeta não ofereceria segurança alguma para se viver. Juízes 19 relata fielmente as terríveis consequências do afastamento de Deus. Adotando os costumes cananeus, Israel afundou na fossa da violência e da imoralidade cananeia. Semelhante abominação frequenta a atual apostasia mundial. O crime dos benjamitas de Gibeá mostra que a cidade havia descido ao nível de Sodoma. O texto sagrado trata de falta de hospitalidade, ardentes desejos por práticas homossexuais, estupros animalescos por diversão, até levar a vítima à morte, e sede de vingança. São várias atrocidades, não é mesmo? O levita revoltado repartiu o corpo da sua concubina em 12 partes e enviou a cada tribo de Israel. Tamanha atrocidade tornou-se durante muito tempo símbolo do caráter pecaminoso de Israel. Onde não há padrão moral, o certo e o errado se misturam e os limites das ações humanas desaparecem. Sem imposição da justiça, a família e a sociedade ficam de pernas para o ar. Consequentemente, desaparecem os princípios da autoridade
e surge a rebelião generalizada contra os valores espirituais. O livro de Juízes é útil para mostrar-nos que o passado serve de lição, portanto, devemos aprendê-las. Também revela que o presente é um privilégio, uma dádiva divina, da qual precisamos desfrutá-la, vivendo corretamente, e, por fim, o futuro deve ser entregue a Deus, o qual administra a história. Só assim poderemos trocar o desespero pela esperança, a incerteza pela certeza e o medo pela paz. Ao assistir os noticiários de nossa sociedade atual, percebemos a realidade equivalente à perversidade cruel da época dos juízes. Analisando nossa Bíblia, encontramos explicação para a nossa situação. Notamos que onde as pessoas vivem conforme a própria consciência, fazendo o que acham melhor, é o pior lugar para se acomodar, para se viver. O caos impera onde são desprezados os princípios morais que servem de alicerce para uma sociedade justa. Diante disso, o melhor a fazer é promover efusivamente os princípios da palavra de Deus. E agora, fechando a nossa reflexão, nosso momento final. Após a leitura deste terrível relato, creio eu que seja o mais desagradável para as mulheres ao perceber, ao estudar essa história, surgem questionamentos. Como pode uma história tão horrível estar nas páginas da Bíblia Sagrada? Deus não poderia ter apenas citado que Israel cometeu muitas maldades e pronto? Precisava contar os detalhes? O que você acha? É que são justamente nos detalhes que percebemos os pecados que levaram o povo a uma apostasia sem limites. O concubinato nunca foi plano de Deus, mas havia se tornado costume em Israel, onde as mulheres concubinas não possuíam os mesmos direitos das esposas e, em sua maioria, eram tratadas como mercadorias. A rejeição por parte da concubina provavelmente se tenha dado por razão de maus tratos. Passado algum tempo, porém, o levita foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Apresentou-se como um homem agradável, ganhou a afeição de seu sogro. Todavia, aquele homem com título de líder religioso, de levita, logo provaria sua covardia e insanidade. Não encontrando quem os recebesse em Gibeá, eis que um homem velho os acolheu em sua casa, conforme narra o verso 16. Enquanto eles se alegravam, conforme o verso 22, enquanto ignoravam seus corações endurecidos pelo pecado, enquanto buscavam prazer em coisas temporais, prazeres da carne, estavam prestes a tornarem-se cúmplices de um terrível crime hediondo, tanto o levita quanto o homem da casa. Queridos, a condição espiritual de Israel tornou-se deplorável, mas por pior que fossem suas atitudes, até então, nada se comparava com aquela brutal covardia. E ainda mais covarde foi a atitude do levita, que foi conivente com aquele crime a fim de salvar sua própria vida. A multiplicação da iniquidade naqueles dias aponta para uma sociedade insensível e egoísta, aponta para o tempo do fim, como disse Jesus em Mateus 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou
outra tradução, de quase todos. Certamente aquela concubina gritou por socorro. Hoje, podemos ouvir gritos de socorro da parede ao lado, talvez de nossa casa, da mesa de um colega de trabalho, nos corredores da escola ou da faculdade. Ao nosso redor, eis o cenário da dor. Portanto, a mim e a você fica o alerta. Não permita que o seu coração se torne insensível às necessidades de seus semelhantes, mas que, como os anjos que livraram Ló e suas filhas, sejamos instrumentos de Deus, levando o Evangelho de Cristo e a esperança da sua breve volta a um mundo que está em contagem regressiva para a destruição. Ponderai nisso, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Considerai e falai. E vigiemos e oremos diante do que o capítulo de hoje traz de ensinamentos, de advertências para nós. Amém? Chegamos ao final de nossa reflexão, de nosso estudo de hoje. Fique com este pensamento. Sem Deus e sem líderes espirituais, o povo perece e cai no mais profundo da degradação humana. Os horrores do pecado, o nosso tema do estudo do capítulo 19. Que Deus possa ajudar cada um de nós em um período tão difícil quanto o que nós vivemos, semelhante ao tempo dos juízes. Que sejamos uma luz, que sejamos uma mão auxiliadora àqueles que precisam. Vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, te agradecemos pelo despertar de hoje e pela sua companhia, sua proteção. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Diante do estudo de hoje, Senhor, ajude-nos em estarmos sempre sendo guiados por Ti, que nunca nos afastemos e sigamos os nossos próprios caminhos. Sabemos que o pecado corrompe, o pecado cega e faz com que sejamos vítimas de Satanás e de todos os horrores do pecado. Guarda-nos, Senhor, em Teus cuidados, guarda-nos em Tua lei. Fica conosco, abençoe a cada participante em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e não se esqueçam, Compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.